Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Eu vou tomar aqui uma água enquanto o pessoal vai chegando. Hoje nós seremos bastante breves, vamos falar de algo básico, algo muito simples, mas algo muito importante. Pessoal, motivados para mais um dia do nosso propósito? Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, é mesmo muito importante. Eu vou falar de uma forma bastante resumida, que é o seguinte: nós somos salvos pela graça. Tá lá em Efésios 2, versículo 8. Diz assim, deixa eu verificar aqui. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Aí depois a seguir diz assim: não é por obras, para que ninguém se glorie. Então a gente é salvo pela graça. Eu sei que isso aqui todo mundo sabe, só que o que eu quero dizer é que às vezes, à medida que a gente vai caminhando com Deus, à medida que nós vamos buscando mais a Deus, vamos crescendo no ponto de vista espiritual, mas também no ponto de vista intelectual. Aí você pode pensar, isso é bom. Sim, isso é bom. Só que às vezes temos uma tendência de procurar mais o conhecimento do que a Deus. Ficamos cheios de conhecimento teológico, arqueológico, bíblico, hermenêutico, mas acabamos por negligenciar a nossa intimidade com Deus. A Escritura fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer aqui para esse contexto? Quer dizer que nós podemos sim ter acesso à letra, né? Ter acesso às escrituras, podemos buscar a história, podemos buscar o significado, podemos buscar aperfeiçoar o nosso conhecimento teológico. Isso é bom. Só que nós não podemos negligenciar a nossa intimidade com Deus. Algo que eu tenho notado e que eu já notei ao longo de alguns anos é que as pessoas vão crescendo e elas, assim que elas têm um contato com Deus, elas ficam maravilhadas. Elas ficam apaixonadas e elas buscam a Deus de todo o coração. Só que à medida que o tempo vai passando, elas querem conhecer mais a Deus e tem até uma boa motivação para fazer isso. Não é uma inclinação errada. Só que eu vejo, e já vi várias vezes, que à medida que as pessoas vão crescendo em Deus, ou vão crescendo na fé, no ponto de vista de mais tempo, elas vão focando em mais coisas. Coisas que também são importantes, como por exemplo, liderança, ou servir a Deus. E elas começam às vezes a servir na igreja, começam a servir no ministério, num departamento, e elas começam ali a focar no serviço, e elas se esquecem ou negligenciam o alimentar. Quando eu era pequeno, eu lembro que os meus pais sempre faziam churrasco, acho que toda sexta-feira, com o pessoal da igreja. Eu lembro que uma vez eu estava vendo meu pai fazendo ali o churrasco, e ao mesmo tempo ele tirava a carne e cortava a carne, colocava num prato e depois entrava dentro de casa e levava o prato assim para as pessoas e servia as pessoas. E uma vez eu fiquei frustrado, eu falei assim: pai, o senhor tem que parar, porque as pessoas estão comendo e o senhor está aí só servindo, só servindo, só servindo e não está desfrutando, não está comendo. Aí eu lembro que meu pai falou assim comigo: enquanto eu estou aqui, eu estou comendo. Porque se eu não tivesse comendo, eu não teria força para servir. Isso é muito importante a gente ter em mente nos dias de hoje. É bom você servir na igreja local, é bom você fazer algum tipo de voluntariado, é bom você fazer a obra de Deus, mas você precisa ter a consciência de que você pode servir, desde que você não pare de se alimentar. Eu já vi várias pessoas servindo a Deus na igreja local,
ali nos cultos de domingo, nas reuniões, e essas pessoas estão servindo, às vezes estão servindo na mídia, às vezes estão servindo na música, às vezes estão servindo na assistência, em alguma área, e elas servem, fruto de um embalo que elas tiveram no primeiro amor, fruto de um embalo que elas tiveram, de um encontro com Deus no início, e elas estão naquela ainda velocidade, naquela inércia, e por isso elas ainda têm força, ainda têm energia de um alimento que elas comeram no passado, no início, mas em um determinado momento elas começaram apenas a servir, e elas esqueceram de se alimentar, e a inércia um momento acaba. Aquela chama, se não for abastecida, ela vai acabar. É como um fogo. Você pode colocar um fogo e aquele fogo pode ser grande no início. Se você não colocar mais lenha, haverá um momento em que aquele fogo vai acabar. Vai apagar. E eu vi várias pessoas com uma boa motivação, querendo servir a Deus de uma forma intensa, de uma forma constante, de uma forma em que eles estavam muito disponíveis. Mas passado um tempo, essas pessoas caíam, entre aspas. Elas desanimavam na fé. Elas não apenas estavam sem forças para servir, como elas estavam sem forças para buscar a Deus. Alguns acabavam por desviar da fé. Por quê? Porque estavam com uma boa motivação de querer servir a Deus, de querer estar disponível para Deus, de sempre dizer, eis-me aqui. Mas são pessoas, ou eram pessoas que esqueciam de alimentar. Esqueciam que para servir a carne, você tem que comer a carne também, senão você não vai ter força para servir. É bom a pessoa servir, é bom a pessoa ajudar, colaborar, mas se ela não tiver uma disciplina de se alimentar de Deus, de buscar em Deus, ela não vai conseguir durante muito tempo. A inércia espiritual, haverá um momento em que a inércia espiritual vai acabar. E essas pessoas vão parar. E o grande problema é que elas nem se apercebem disso. Porque estão enganadas com a fantasia de estarem servindo a Deus. Só que estar servindo a Deus não significa que nós estamos necessariamente conectados com Deus. Jesus falou que no grande dia vai chegar o momento onde as pessoas vão dizer assim, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz sinais, em teu nome eu servi na mídia, em teu nome eu servi na assistência da igreja, em teu nome eu fiz não sei o quê. E Jesus vai dizer o que para essas pessoas? Está lá na Bíblia, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É possível, olha só, que perigo. É possível a gente servir a Deus, fazer a obra de Deus e não conhecer a Deus. Olha só. É possível a gente estar na obra de Deus sem estar conectado com Ele. Olha só que tragédia. Ontem nós falamos que a coisa mais importante é estar na presença de Deus. Mais importante do que servir é estar na presença de Deus. Vai pesquisar lá sobre a história de Marta e Maria e você vai chegar a essa conclusão. A melhor parte. Qual que é a melhor parte? É servir ou é estar na presença de Deus? A melhor parte é estar na presença de Deus. Isso é o mais importante. Agora, também é verdade. Quando você está na presença de Deus, você vai receber um transbordo de Deus. Você vai se encher de Deus. E esse transbordo vai te dar força para que você possa servir de alguma forma. Pessoas que estão bem com Deus, elas vão ter o desejo de fazer algo para Deus. Pessoas que não estão bem com Deus, elas vão ter o desejo de recuar, de se afastar, de se esconder, assim como Adão e Eva se esconderam quando Deus apareceu para se encontrar com eles.
E eles estavam em pecado, eles não estavam bem com Deus. Quando nós não estamos bem com Deus, vamos ter uma tendência a afastar, a parar. Só que o grande perigo é que o facto de estar servindo a Deus cria uma ilusão na nossa mente de que nós estamos bem com Ele. Só que não é uma garantia. Estamos ali naquela inércia do primeiro amor. Estamos naquela inércia de uma energia que recebemos no início, de um encontro com Deus que nos impulsionou a fazer algo para Ele, mas nós deixamos de colocar a lenha na fogueira e aquele fogo vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. E o fato de a gente estar servindo a Deus, fazendo algo para Deus, cria na nossa mente um comodismo de achar que está tudo bem, só que não está. Não é normal você usar o seu tempo devocional para criar a palavra para o seu pequeno grupo, para a sua célula. Não é normal você usar o seu tempo com Deus para produzir algo para Deus. Não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente começa a ter um relacionamento com Deus, começamos a ter um encontro com Deus, fruto de um tempo que nós dedicávamos para Ele. Mas à medida que nós vamos recebendo esse transbordo de Deus, vamos querendo dar mais disso para as pessoas. Vamos querer servir ou fazer algo para Deus. Só que depois, com os compromissos, com os afazeres, com as escalas, nós começamos a ter um tempo que é para produzir algo e utilizamos o tempo devocional. O tempo que era para a gente estar buscando a Deus, nos alimentando de Deus, a gente usa para produzir algo para Deus, para servir a Deus. Não é a mesma coisa. Você que ajuda em alguma área da sua igreja, que você que faz algum tipo de voluntariado, você que faz alguma coisa para Deus, não é a mesma coisa. Você não pode misturar as coisas. O tempo com Deus, do tempo de produzir, de servir para Deus. Estar na igreja todo domingo, servindo a Deus, não significa que você está tendo mais intimidade com Ele, necessariamente. Haverá um momento que você vai precisar sentar na cadeirinha. Se não é na sua igreja, às vezes pode não ser possível, às vezes tem pouca gente disponível. Se não é na sua igreja, é durante a semana. E você vai ter que compensar. Ok? Eu não consigo receber de Deus, eu não consigo sentar aqui na cadeira para ouvir a palavra, eu não consigo sentar aqui na cadeira para experimentar do louvor, erguer as minhas mãos e adorar a Deus porque eu estou ocupado aqui. Ok, tudo bem, mas durante a semana você vai ter que passar mal. Durante a semana você vai ter que entrar dentro do seu quarto e compensar isso, buscando a Deus, se alimentando de Deus, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir permanecer. Pode fazer durante um tempo, durante um mês, durante 2 meses, durante 6 meses, dependendo do nível daquilo que você recebeu de Deus no início, dependendo da energia que você recebeu, a inércia vai ser grande, vai durar mais tempo, mas não é para sempre. Não é possível você experimentar uma experiência de Deus e isso te valer para toda a vida. Seria bom, né? Seria muito bom, mas não. Isso não existe. Nós temos que buscar a Deus de uma forma diária. E o grande problema que eu já observei é que à medida que a gente vai crescendo, no ponto de vista ministerial, digamos assim, no ponto de vista de afazeres, no ponto de vista de escalas, de coisas que estamos fazendo para Deus, a gente vai começando a deixar de lado as coisas básicas. Afinal de contas, percebemos de teologia. Afinal de contas, já estamos na igreja há 5 anos, já sentamos lá na frente. Afinal de contas, já temos um título ministerial. E deixamos as coisas básicas de lado. Jesus falou, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor é importante. Jesus falou, olha, no grande dia haverá pessoas que vão chegar e dizer, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai falar,
apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Estar na presença de Deus é mais importante do que servir a Deus. Estar aos pés de Jesus é mais importante do que ficar servindo a Jesus. As duas coisas são importantes, mas se você só consegue priorizar uma, você precisaria priorizar a presença de Deus. E o fato é, quando você prioriza a presença de Deus, você vai receber um transbordo dele e isso vai te impulsionar a querer fazer algo para Deus. Agora, o grande problema que eu noto é que muitas vezes a gente vai crescendo em servir a Deus e vamos deixando as coisas de lado, as coisas básicas de lado. Paramos de pensar que nós somos salvos pela graça e começamos a olhar para as nossas vidas. Olha o que eu faço. Eu estou servindo em tal área da igreja. Eu recebi tal título ministerial. Eu fiz tal coisa na igreja. Olha só o que eu fiz na igreja. Olha como eu sou bom. Jesus me ama por causa disso. Não. Nós somos salvos pela graça. Não tem a ver com obras. Não tem a ver com obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. Nós não podemos deixar de pensar isso. Nós não podemos perder isso de mente. Eu já tive em eventos onde eu falei sobre a salvação pela graça e no final eu já vi pessoas em posição de liderança que vieram falar comigo no final dizendo: eu só não fui lá na frente aceitar Jesus por uma questão de constrangimento, porque eu estou aqui servindo. A que ponto a gente chega? O ponto de estarmos servindo a Jesus e aos poucos se afastando dele. Olha que tragédia. Porque deixamos de lado o primeiro amor. Porque deixamos de lado as coisas básicas. Precisamos ter em mente que nós somos salvos pela graça. Jesus morreu em nosso lugar. A cruz era para ser nossa. O sacrifício foi em nosso lugar. Jesus é a propiciação perfeita, plena e uma vez por todas, por todos os nossos pecados. A gente tem que ter isso em mente. Isso é o básico. Você pode sim pensar em hermenêutica, em homilética, em teologia, disso, daquilo, história, mas você não pode se esquecer das primeiras obras. Você não pode se esquecer do básico. De vez em quando você precisa ir na Bíblia e ver o básico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo diante de Deus. Ele intercede por nós. Ele nos purifica de todo pecado. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Nós precisamos pensar no básico. Precisamos ter em mente que nós somos salvos pela graça. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E muitas vezes, com os afazeres, com a nossa vida agitada de servir a Jesus, de expulsar demônios em nome de Jesus, de curar enfermos em nome de Jesus, de fazer coisas para Jesus, a gente esquece de Jesus. Servir a Deus não é uma garantia de que a gente está na presença de Deus. É possível ter resultados sem ter Deus. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque muitas vezes os resultados criam na nossa mente uma ilusão de que estamos bem. Mas na verdade, nós só estamos na inércia das primeiras obras. Só estamos na inércia de um dia termos experimentado algo grande de Deus. Mas essa inércia está acabando. Essa inércia está parando. E nós precisamos, de uma forma urgente, buscar a Deus de todo o nosso coração. Nos humilhar diante de Deus. Abrir o nosso coração diante de Deus. Voltar às primeiras obras. Voltar a buscar a Deus
pela sua face e não pela sua mão. Ainda que você tenha compromisso, ainda que hoje ou essa semana você tenha que dar uma mensagem. Tem que dar uma mensagem lá no seu pequeno grupo, onde você está liderando. Ainda que você precise de uma mensagem, você precisa entrar no seu tempo devocional e dizer: Deus, dane-se mensagem. Eu estou disposto a passar vergonha e não ter nada, zero. Desde que esse momento seja uma experiência com a tua presença. Dane-se frases, dane-se pregação, mensagenzinha. O mais importante é a presença de Deus. Muitas vezes a gente quer algo e às vezes até temos uma boa motivação para querer servir a Deus com excelência, querer preparar algo. Mas o mais importante não é buscar as mãos de Deus, o mais importante é buscar a sua face. E aqui está um truque. Quando você busca a face de Deus, a sua vida se transforma. Deus derrama do seu poder sobre a sua vida. Deus derrama da sua presença sobre a sua vida e você experimenta um transbordo dele. E esse transbordo faz com que você vai ter tudo aquilo que você precisa para servir a Deus. Então, amigos, nós não podemos buscar as mãos de Deus somente. A prioridade é a sua face. Não podemos ficar querendo servir a Deus apenas. Essa não é a prioridade. A prioridade é estarmos bem com Deus. Buscar a sua presença de todo o coração. Porque se a gente fizer isso, as outras coisas vêm como consequência. E Ele vai derramar sobre as nossas vidas um transbordo de forma que a gente possa ter tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o nosso destino divino. Ok? Pessoal, todo dia nós estamos aqui no mesmo local, no mesmo canal, no mesmo perfil, com uma mensagem simples, direta, objetiva, que vai te ajudar a que você possa ter uma mente mais aberta para experimentar um transbordo da parte de Deus. A mensagem de hoje eu quero te encorajar para que você possa refletir sobre ela. Se você serve na sua igreja, se você faz alguma coisa para Deus, se você já é crente há mais tempo, pensa sobre isso. Talvez você está bem, entre aspas, no ponto de vista de resultados, fruto de uma inércia. Mas será que você tem buscado a Deus de todo o coração como no início? Será que você tem rasgado o seu coração na presença de Deus? Se você não está fazendo isso, você está na inércia de uma experiência passada, mas Deus quer nos levar a algo novo. Lembra quando nós falamos? Não existe transbordo de algo paralisado, de algo antigo, de algo velho. O transbordo requer necessariamente que algo novo seja derramado, para que então haja um transbordo da parte de Deus. Busque a Deus de todo o coração. Não fique buscando apenas as suas mãos, não fique apenas buscando servir, fazer as coisas. Isso é bom, mas a prioridade é você estar bem com Deus. Você estando bem com Deus, você vai ter força suficiente para servir a Deus e fazer algo para Deus cada vez melhor e com mais excelência. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nós estaremos aqui amanhã novamente para mais uma mensagem sobre o transbordo de Deus. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.